Imagina que tu é um camponês no século XII vivendo no interior da Inglaterra. Tua vida é governada não por relógios, mas pelo ciclo das estações do ano. O mundo, além do teu vilarejo, é vasto, é aterrorizante, é desconhecido, cercado por florestas que, segundo as crenças, abrigam demônios, fadas e espíritos antigos. Basicamente, se tu não morresse de peste bubônica aos 30 anos, tu ia morrer de susto de alguma coisa que tu viu atrás da árvore. A religião é a única lente através da qual tu processa a realidade. Tudo que é bom vem de Deus, tudo que é inexplicável e assustador vem do capiroto. O que, convenhamos, facilita muito o trabalho de investigação. O leite ficou azedo, queimem a bruxa! Eu sei um feitiço para crescer o pau. Soltem a bruxa. É época de colheita no vilarejo de Woolpit. O trabalho é duro, o sol tá forte e a comunidade está focada em recolher os grãos antes que as chuvas cheguem. De repente, o ritmo do trabalho é quebrado por gritos de pavor vindo de um buraco de lobo, fossas profundas e camufladas cavadas na borda da floresta para conter predadores. Os camponeses então correm para a borda do fosso esperando encontrar um animal acuado lá, uma coisa que dê para jantar, mas o que eles veem lá embaixo faz o sangue de todos congelar e o sinal da cruz ser repetido em modo automático. No fundo da armadilha tem duas crianças. Elas parecem irmãos, um menino e uma menina, vestindo roupas feitas de um material sintético, sedoso e de cores metálicas que nenhum tecelão da Europa reconheceria. Parecia que tinham acabado de sair de um desfile de moda futurista de mau gosto. Mas nada disso é o que paralisa o vilarejo. O que quebra a lógica daquele mundo medieval é que da ponta dos dedos ao topo da cabeça, a pele daquelas crianças é de um verde vibrante e uniforme. Elas não estão pintadas, elas são verdes. Literalmente dois Shrek em miniatura no meio da Inglaterra. Eu sou Pablo Zorzi, esse é o nosso novo quadro criminal aqui no Capivara Zumbi. Deixa like, se inscreve no canal e ativa o sininho para acompanhar as nossas investigações, porque hoje a gente vai voltar mais de 800 anos no tempo para abrir um dos arquivos mais perturbadores da história medieval. E não, esse aqui não é um conto de fadas ou uma lenda para assustar criança, é um evento que foi registrado por cronistas respeitados da época. A gente vai mergulhar fundo no mistério das crianças verdes de Woolpit, onde a história, a biologia e o suspense se encontram num enigma sem solução. Então tranca a porta, coloca mais lenha na lareira, até porque o aquecimento global ainda não tinha chegado naquela época, e vem comigo. Para entender o impacto desse evento, a gente precisa primeiro entender o local e o tempo. Woolpit, no condado de Suffolk, na Inglaterra, era uma comunidade agrária isolada, onde a coisa mais emocionante que acontecia era o nascimento de um bezerro com duas cabeças. O nome do vilarejo, Woolpit, no inglês antigo, não é metafórico. A região era infestada por lobos e a sobrevivência do gado dependia da manutenção dessas fossas de proteção. A sociedade era feudal, analfabeta e profundamente isolada, de modo que a chegada de qualquer estranho era um evento. Imagina então como eles ficaram com a chegada de duas crianças verdes. Deve ter sido um evento que provavelmente fez até o padre local se aposentar. William de Newburgh, um cônego da abadia de Newburgh, escreveu sobre o caso por volta do ano de 1198. William não era um contador de histórias fantasiosas, ele era um historiador, conhecido por rejeitar, tipo a lenda do Rei Arthur, ele dizia que era ficção de quinta. Elas estão apavoradas, chorando e gritando num idioma frenético que ninguém consegue identificar. Para ele, incluir o caso de Woolpit nas suas crônicas, ele precisou verificar a consistência dos relatos. William escreveu que o evento aconteceu no reinado do rei Estevão, que ocorreu de 1135 a 1154, um período de guerra civil e caos na Inglaterra conhecido como a anarquia. Esse detalhe histórico é importante. Em tempos de guerra, o deslocamento de populações e o surgimento de órfãos eram comuns, mas isso não explica a pigmentação verde. Os camponeses, depois do choque inicial, retiraram as crianças do fosso e, sem saber o que fazer com os seres que pareciam fadas ou demônios, ou talvez só um humano com problema de fígado, levaram elas para a casa do homem mais poderoso da região, Sir Richard de Calne, um cavaleiro dono de muitas terras. Na casa do cara, o mistério deixaria de ser apenas visual e se tornaria um quebra-cabeça biológico e forense. A pele verde das crianças é o núcleo do mistério, e aqui a gente precisa mesclar a narrativa com tópicos técnicos de medicina e química. Se a gente descartar a hipótese sobrenatural,
que é a saída fácil para quem não quer pensar, como a ciência moderna explica humanos com pele verde. A primeira teoria, e a mais aceita no campo da história racional, é que as crianças sofriam de anemia hipocrômica, historicamente conhecido como clorose ou doença verde. Tecnicamente, essa condição ocorre devido a uma deficiência severa de ferro no organismo, o que afeta a produção de hemoglobina no sangue. Em casos extremos, a falta de oxigenação e o acúmulo de certos pigmentos biliares podem dar à pele, especialmente em pessoas muito pálidas, um tom esverdeado. É basicamente o que vai acontecer contigo se tu passar 3 meses comendo só miojo e assistindo o Capivara Zumbi no escuro. Porém, aqui entra o elemento de suspense técnico que quebra essa explicação. William de Newburgh, o tal historiador, descreve o verde não como uma palidez doentia ou manchas esparsas, mas como uma pigmentação viva, uniforme e completa. A clorose médica deixa a pessoa com aspecto de cadáver, prostrada e sem forças para levantar uma colher. Essas crianças, no entanto, elas tiveram energia para caminhar por quilômetros até emergirem lá no vilarejo. Então, se fosse só anemia, elas iam estar mortas ou incapazes de se mover muito antes de chegar no fosso. Dessa forma, a descrição crônica não condiz com a patologia médica. Ou era uma anemia bem fitness, ou a teoria estava furada. A segunda teoria envolve envenenamento químico. Suffolk é uma região rica em depósitos de sílex e outras minerações. Para quem não sabe, sílex é uma pedra pederneira para fazer fogo. Se as crianças estivessem vivendo escondidas nas minas, expostas a minerais como cobre e arsênico, que em certas composições podem criar pigmento verde, a pele delas então poderia ter absorvido a cor. Porém, como sabemos todos, ou pelo menos todos deveriam saber, o arsênico é altamente tóxico e teria matado as crianças bem depressa, em vez de só deixar elas com aquele bronzeado exótico. Na casa do Sir Richard, as crianças demonstraram um comportamento que assustou ainda mais os moradores. Sir Richard ordenou que servissem para elas a melhor comida da casa, pães, carne assada, queijo, fruta. Só que as crianças olhavam para a comida com nojo e pavor, empurrando os pratos para longe. Elas estavam claramente morrendo de fome, chorando de debilidade, só que elas recusavam qualquer alimento que pertencesse ao nosso ecossistema. Imagina o drama. O suspense atingiu seu ápice quando os camponeses trouxeram para a cozinha feijões verdes recém-colhidos, ainda presos nos talos. William de Newburgh relata que a reação das crianças foi imediata. Os olhos delas brilharam e elas avançaram sobre os vegetais. Só que, curiosamente, elas não tentaram abrir as vagens. Elas começaram a abrir os talos do feijão, procurando algo dentro deles. Quando não encontraram nada, voltaram a chorar de desespero. Foi só quando um camponês, percebendo a confusão, abriu a vagem e mostrou o grão lá dentro que aí sim elas começaram a comer, recusando qualquer outra coisa por meses, ou seja, só comiam feijão. E esse comportamento abre uma discussão técnica que é bem fascinante. Por que talos de feijão? Por que feijão verde? Tecnicamente, feijões são leguminosas ricas em proteínas e nitrogênio. Se a gente aceitar só como um exercício mental, mas bota mental nisso, a teoria astronômica proposta pelo astrônomo Duncan Lunnan, as crianças poderiam ter vindo de um ambiente onde a luz solar era fraca ou diferente, forçando a evolução de uma biologia baseada em fotossíntese. Daí a clorofila na pele, ou seja, elas seriam humanos plantas. Elas não reconheciam o pão porque a biologia delas não processava carboidrato complexo da mesma forma que a gente. Elas procuravam nitrogênio e umidade, e os talos do feijão pareciam ser uma fonte familiar. Só que, sinceramente, essa ideia é mais biruta que a história em si, de modo que eu imagino que elas eram só crianças chatas que não queriam comer mesmo. Conheço várias. Antes de continuar, like, inscrição e sininho para fortalecer o Capivara. E faz isso logo, antes que o algoritmo do YouTube faça com a gente a mesma coisa que o povo do século XII fazia. Achar que coisa sem interação é coisa do capiroto. Ajuda nós. Obrigado. De nada. Depois de meses na casa do Sir Richard, sob uma dieta forçada de comida inglesa, o que por si só já é um castigo, algo extraordinário aconteceu. A pigmentação verde começou a desaparecer da pele da menina. O menino, infelizmente, ele nunca se adaptou e morreu pouco tempo depois de ser batizado. A morte do menino foi descrita como um definhamento melancólico, como se ele estivesse morrendo de saudade do lugar de onde ele tinha vindo. Agnes, como foi batizada a menina, perdeu o verde, aprendeu inglês e finalmente pôde contar a sua história. E o que ela disse não ajudou a acalmar o suspense, pelo contrário, explodiu o mistério para além das fronteiras da geologia conhecida.
Agnes afirmou que eles vinham de um lugar chamado Terra de San Martín. Segundo o relato, todos os habitantes daquele lugar eram verdes assim como eles, e a descrição climática era bem estranha. Não existia sol brilhante na Terra de San Martín. A menina descreveu o lugar como estando num estado de crepúsculo eterno. Não tinha noite escura e não tinha dia claro, só uma luz suave, difusa e esverdeada. Basicamente um cenário de filme de terror indie. Agnes detalhou que sua terra era cristã e que eles tinham igrejas, o que sugere uma civilização paralela que se desenvolveu na sombra do nosso mundo. Geologicamente, isso levanta a hipótese de comunidades vivendo em sistemas de cavernas ou nas minas de sílex abandonadas. Suffolk, tecnicamente, tem quilômetros de túneis medievais. Crianças trabalhando nessas condições passariam meses sem ver o sol, desenvolvendo anemia crônica, daí o verde, e sensibilidade à luz. Só que a menina adicionou um detalhe que quebra essa explicação. Da terra onde ela veio, eles podiam ver um lugar brilhante e luminoso do outro lado de um rio muito largo. Inclusive, essa descrição do rio largo e do lugar iluminado é idêntica a diversos relatos de experiências de quase morte ou visões do paraíso na literatura medieval. O suspense atinge o nível mais alto quando Agnes explica como ela e a outra criança chegaram ao Wool Pit. Ela diz que eles estavam pastoreando o gado do pai quando os animais entraram numa caverna. Ao seguirem o gado para a escuridão, elas ouviram um som. Atordoadas pelo barulho e pelo medo, as crianças caminharam pela escuridão da caverna por um tempo que não souberam medir, seguindo o som, até que de repente emergiram na luz do sol do meio-dia de Wool Pit, caindo diretamente na armadilha de lobo. É a versão medieval de Alice no País das Maravilhas, só que com mais barro e menos chá. Os historiadores modernos sugerem que o som que elas ouviram eram os sinos da abadia de St. Edmunds. A teoria é que as crianças teriam entrado num sistema de túneis numa área vizinha e, ao seguirem o som dos sinos, caminharam quilômetros subterrâneos até Wool Pit. Só que essa teoria não explica o idioma desconhecido. St. Edmunds e Wool Pit estão a poucos quilômetros de distância. Como elas criariam um idioma completamente diferente se elas fossem só crianças de uma fazenda vizinha perdida num túnel? A menos que o sotaque da aldeia vizinha fosse tão ruim que parecesse outra língua, a explicação também não se sustenta. A teoria mais pé no chão e um pouco sem graça, para matar o mistério, é de que as crianças eram órfãs de imigrantes flamengos. Aula grátis, imigrantes flamengos são naturais da região de Flandres, na Bélgica, e historicamente imigraram para diversas partes do mundo. Durante o século XII, muitos tecelãos flamengos imigraram para a Inglaterra. A teoria diz que as crianças teriam visto os pais serem mortos em conflito, fugido para a floresta e minas, desenvolvendo anemia até serem encontradas. As roupas estranhas seriam só moda estrangeira e o idioma desconhecido seria um dialeto flamengo. Contudo, olha nós aqui de novo, essa teoria é fraca por um motivo simples. William de Newburgh, o historiador, não era alguém burro. O Flamengo não seria irreconhecível para um cavaleiro e um historiador. E crucialmente, se elas eram só órfãs de guerra, porque a menina continuava sustentando a história da terra de San Martín, mesmo décadas depois. Se fosse um trauma, a verdade ela teria emergido em algum momento de fraqueza ou depois de um copo de cachaça. Diferente de muitos casos de mistério que terminam em morte prematura, a menina de Wool Pit cresceu. Agnes foi batizada, perdeu a pigmentação verde ao se adaptar à dieta inglesa e se tornou uma mulher comum. Ela se casou com um oficial do rei e viveu uma vida normal como uma respeitável mulher inglesa medieval. Só que aqui o suspense final. Agnes nunca mudou uma única vírgula da história. Ela aprendeu o idioma, aprendeu sobre religião, só que manteve até o túmulo o relato sobre a terra de San Martín. Ela não era uma criança inventando desculpas para não fazer a lição de casa, ela era uma mulher adulta validando um evento que quebrava toda a lógica da realidade. Alguns registros genealógicos afirmam que ela teve descendentes que ainda vivem na Inglaterra, o que significa que o sangue da terra de San Martín pode estar correndo nas veias de pessoas comuns até hoje. Agnes viveu como uma prova viva de que por um breve momento a fronteira entre o nosso mundo e o algo mais se rompeu. Para fechar nossa análise, a gente também precisa olhar para a mentalidade de Wool Pit, porque eles não mataram as crianças. Se elas eram verdes e falavam esquisito, o diagnóstico medieval padrão seria tacar fogo primeiro e perguntar depois. Só que o fato de elas terem sido criadas demonstra que os camponeses podem ter processado as crianças através da lente folclórica das fadas, o que garantiu uma proteção que órfãos comuns não iam ter recebido. O verde era a cor do folclore britânico associado a seres elementais que habitavam a terra. Para o povo de Wool Pit,
matar as crianças seria atrair uma maldição eterna para a vida. William de Newburgh concluiu seu relato afirmando que, embora a história pareça absurda, ela foi atestada por testemunhas de credibilidade que não podem ser ignoradas. O caso de Woolpit não é uma lenda urbana que cresceu com o tempo, é uma anomalia forense registrada por cronistas que não tinham nada a ganhar mentindo sobre dois moleques verdes. E a lição que fica, para te fazer olhar para o quintal e para as cavernas antigas com outros olhos, é que a história e a ciência estão longe de terem todas as respostas. Às vezes o que emerge de um buraco na Terra não é um animal ou um erro geológico, é uma prova de que a nossa realidade é só uma de muitas outras que são possíveis. As crianças verdes de Woolpit perderam a cor, só que mantiveram o segredo. O mistério permanece como um lembrete de que o mundo medieval era muito mais estranho do que os livros gostam de admitir. E tu aí, acredita na teoria dos órfãos com anemia, na hipótese das minas, ou que aquelas crianças realmente vieram de outro lugar só para não comerem o brócolis de San Martín? Deixa a tua teoria aí nos comentários, porque essa investigação ela tá longe de acabar. Eu sou Pablo Zorzi, a gente se vê na próxima investigação. Valeu!